Nós estamos numa pequena série sobre como resolver problemas complexos. É uma grande questão isso. E eu tenho uma frase assim, que diz mais ou menos o seguinte: não queira soluções simples para problemas complexos. Se os problemas são complexos, eles exigem soluções compatíveis com a sua complexidade. E a Bíblia, ela nos ensina sobre isso. Nos ensina sobre lidar com problemas. Antes que se falasse no direito, ou na sociologia, ou na psicologia, de mediação de conflitos, por exemplo, a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. Os princípios de liderança que hoje são utilizados na administração, que foram, por exemplo, notabilizados por James Hunter, no livro que ainda continua sendo um best-seller, O Monge Executivo, são princípios bíblicos. Vocês, nutricionistas, devem saber que existem leis dietéticas no Velho Testamento que são incríveis para o tempo. Não se tinha acesso ao que se tem hoje com relação à ciência da alimentação. Mas Deus, em sua sabedoria, já estabeleceu uma série de medidas, por exemplo, sanitárias, relacionadas a certas carnes que naquele tempo poderiam trazer males, a importância, inclusive, dos vegetais, a importância das verduras, famigeradas verduras, né? Há alguns teólogos que defendem que no projeto inicial de Deus, Ele nos criou para sermos vegetarianos, e que o próprio consumo de carne teria sido decorrente da queda. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é uma consciência. A Bíblia precisa ser mais estudada por nós, precisa ser mais lida, com olhos mais abertos. E hoje, por exemplo, nós estamos revisitando a história de um grande líder, que inclusive era copeiro do rei da Pérsia. Como copeiro, ele experimentava as comidas antes que o rei pudesse consumi-la para protegê-lo. Só que esse copeiro, ele era judeu e vivia como exilado na Pérsia. E esse tempo de exílio foi muito difícil para ele, especialmente quando ele recebeu a notícia. Essa notícia é contada no primeiro capítulo, eu não vou ler todo, que o irmão dele, um do seu povo, vem de Israel e dá a notícia de que Jerusalém estava em ruínas, os muros derrubados, destruição rampante, e ele entra em um profundo ciclo de reflexão sobre aquele grande problema. E o livro de Neemias é a história de um homem que ousou encarar os seus problemas de frente. Esse é um princípio que a gente tem que ver hoje. E ousando encarar os seus problemas de frente, criou toda uma estratégia em direção à solução desses problemas, e soube utilizar-se de parceiros, sobre enfrentar oposições no processo. E o projeto dele era reconstruir os muros de Jerusalém. Era o projeto principal dele, digamos assim. Porque naquela época, as cidades antigas, elas tinham nos seus muros a expressão de sua soberania, expressão de sua segurança. Ele era exilado, a Pérsia, ou melhor, a Babilônia havia invadido Israel, tomado, na época do rei Nabucodonosor. Depois os persas destroem o Império Babilônico e ficam, obviamente, com as províncias outrora dominadas pelos babilônios. E ele foi muito bem tratado, diga-se de passagem, pelo rei da Pérsia, porque era um homem dedicado, que procurou se exceder para além da média. E Neemias então está em pleno reino de exílio e recebe a notícia que a sua cidade natal, o seu povo estava em opróbrio, estava em vergonha, estava em sofrimento. E eu quero deixar bem claro uma coisa: quando eu falo que a temática dessas 3 semanas é como resolver problemas complexos, naturalmente nós nos voltamos a pensar, mas peraí, não tenho nenhum problema complexo para resolver, eu pessoalmente não tenho. Então essa mensagem eu vou dar um skip aqui, controle remoto, vou passar porque eu não tenho nada pessoalmente quanto a isso. De fato, Neemias não tinha nada pessoal demais, era com a sua cidade que o problema estava acontecendo. Era como se você tivesse aí, digamos, muito bem empregado ou empregada lá na casa do Obama, né?
e dissessem que, por exemplo, João Pessoa foi tomada e que derrubaram o farol do Cabo Branco, que a Estação Ciência virou um ponto de droga, e você, bem, em tese, o que é que eu tenho a ver com isso? A grande questão que eu quero colocar hoje para a igreja, para os nossos queridos visitantes e para mim mesmo, é que Deus nos coloca no mundo para enxergá-lo e para que a gente transcenda do nosso microcosmo, ou seja, a gente saia da nossa zona de conforto. Talvez alguém aqui hoje, nesse momento, esteja enfrentando grandes problemas, um problema no casamento, ou um problema profissional, ou um problema de saúde, ou um problema na família, mas talvez haja pessoas aqui que são ativistas sociais e estão preocupados demais com o problema do crescimento do crack. Ou vocês, meninas, não tem perigo de errar, né? Menina, só tem menina, né? Vocês, meninas, creio que devem estar preocupadas com o altíssimo índice de obesidade infantil no país. Eu acho que deve ser uma preocupação geral da profissão, do profissional. Nós temos essa preocupação aqui na Escola Internacional, temos digamos, um departamento, uma diretoria que cuida só dessa questão. Mas é um problema, e é um sério problema. Os princípios sobre os quais eu vou falar hoje se aplicarão para qualquer área da nossa vida. Então o que acontece? Está lá Neemias, recebe a notícia. No primeiro capítulo, eu vou só reler o que aconteceu, no verso 4 do capítulo 1, vamos abrir comigo, e aí você vai deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar. Se você não está com Bíblia, não se constranja, apenas abra as oiças. Quando ouvi estas coisas, disse Neemias, foi o que aconteceu, sentei-me, o que mais? Chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Isso aqui foi basicamente o que nós vimos quarta passada. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer diante de um grande problema? Não me desesperar. A Bíblia diz que Neemias, ao ouvir aquilo, o que foi que ele fez? Ele colocou a cabeça no lugar. É uma coisa tão simples, mas por causa de desespero, no momento em que nós enfrentamos um grande problema, o desespero, a falta de sobriedade nos tira a sanidade muitas vezes, a capacidade até de avaliar os quadros, como de fato eles são. Então, o primeiro princípio nós vimos quarta-feira é ter tranquilidade para ouvir o problema e saber dos seus contornos reais, fazer a pergunta certa. Eu disse quarta-feira que tem gente que tem medo de fazer certas perguntas porque tem medo de ouvir certas respostas, mas é na resposta a uma pergunta que pode existir um problema que precisa ser enfrentado do começo. Deixa eu falar de uma temática muito importante para pais: pedofilia. Tem pai que tem vergonha de conversar com seu filho pequeno, de 2 anos, 3 anos ou 4 anos, sobre essa temática. Meu filho, alguém lhe tocou? Alguém lhe pediu para que você alisasse? Alguém lhe alisou indevidamente? Alguém lhe tocou indevidamente? Não, isso é coisa de criança, não vou perguntar isso agora não. E muitas vezes, por falta dessa vontade de entender as coisas como elas de fato são, nós perdemos a oportunidade de resolver o problema. Muitos casamentos acabam por falta de perguntas coerentes nos momentos certos. Muitos relacionamentos acabam por falta de perguntas coerentes nos momentos certos. Então o primeiro passo é o quê? É conhecer o problema em si, saber fazer perguntas e, diante dele, ter tranquilidade. A segunda coisa que ele fez foi o quê? Sentei-me e chorei. A segunda é chorar. Chore. Chore mesmo. Chore, mas não se desespere. Não faça como aquela música que diz: não chores por mim, Argentina. Chore. Chore as suas lágrimas. Não as retenha. Lágrimas vertidas para dentro são lágrimas que adoecem a alma e o corpo.
chorem. Nós criamos uma concepção de que os fortes não choram, os homens, os machos não choram, eles não devem chorar diante dos filhos, eles não devem mostrar fragilidade. Jesus chorou. Quando ele viu que Lázaro havia morrido, ele chorou. A Bíblia é muito clara, é um dos versículos, é o menor versículo talvez do Novo Testamento. E Jesus chorou, mostrando a susceptibilidade do Filho de Deus aos grandes problemas. O amigo dele havia morrido. É óbvio que lá na frente ele o ressuscita, mas na perspectiva de homem, filho do homem, filho de Maria, ele olha para aquele quadro e chora. Tenha os limites do seu problema, chore os seus problemas, agora coloque diante de Deus. Ele diz: passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias não fez nada, não conversou com ninguém, não foi à frente, não estabeleceu planos, não estabeleceu propósitos, projetos, um step by step do que fazer. Ele simplesmente sentou, avaliou as circunstâncias e disse: Senhor, eis aqui o que eu preciso, eis aqui o meu problema. E eu também disse quarta-feira passada, que muitas vezes nós falamos com todo mundo sobre os nossos problemas, só não falamos com aquele que pode realmente resolvê-los. Deus nos convida a conversar com Ele. Conte-me quais são os seus problemas. O que queres que eu te faça? Jesus chegou para um cego, o cego lá: Jesus, filho de Davi, o que queres que eu te faça? Aí você pergunta: mas Deus não é onisciente, Ele não sabe tudo que nós passamos? Sabe, mas o não compartilhar com Ele é sinal de orgulho, às vezes arrogância, às vezes senso de autodeterminação e uma falsa ideia de que nós somos autossuficientes. Falar com Deus é uma questão de humildade, é uma questão de abrir o coração e de dizer: Senhor, eu estou aqui, e eu estou passando por isso. Eu espero que hoje os que aqui estão, os que nos ouvem pela televisão, nos ouvem pelo rádio, possam dizer assim: Senhor, é este o problema, é esta a questão, e eu quero muito contar com a Tua graça, eu quero muito contar com o Teu favor, quero muito contar com o Teu poder. Me ajuda, me ajuda. E depois disso tudo, a delimitação do problema, as lágrimas pelo problema e a oração em razão do problema, a ele sim, ele passa então a fazer o que nós temos que fazer enquanto pessoas. Olha o que é que ele faz, capítulo 2, depois que ele faz aquela oração muito bonita, pedindo perdão pelos pecados de Israel, que sabia ele lá no fundo, que a causa de tudo aquilo foram os erros que Israel havia cometido na época dos reis. E aí ele chega no capítulo 2 e olha o que acontece. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Nunca antes. O rei nunca tinha visto Neemias triste. Olha a importância da exposição dos sentimentos. Você sabia que tem gente que morre calada do seu lado e não lhe dá o direito e a oportunidade de ajudá-la, simplesmente por criar um fake em torno de si? E não tem a coragem de dizer assim: eu estou passando por isso, pô, me ajuda. Está tudo bem? Você sabe qual é a palavra mais mentirosa que existe no vocabulário humano? É quando você pergunta: ei, está tudo em ordem? Tudo em paz. Na realidade, eu não sei se é porque quando a gente pergunta, a gente não quer ouvir outra coisa. Porque se a pessoa disser não está, aí ela pensa: será que ele vai parar para ouvir por que não está? Né? Virou forma de cumprimento, né? E aí, a gente chega numa situação como essa, e a Bíblia diz que Artaxerxes se aproxima, aliás, Neemias se aproxima do rei triste, semblante caído. Ele disse: eu nunca havia estado daquele jeito na presença do rei. Qual é o quarto princípio, então, que a gente pode ter daqui? Não tenha medo de expressar a sua alma através da sua face.
As pessoas sabem logo aqui na igreja quando eu estou bem ou quando eu não estou bem. Eu não faço cara de que não estou bem. Eu digo até para vocês, né, quando eu não estou bem, não estou bem não, hoje não. Hoje... Não temam expressar na face o que a sua alma está transparecendo. E Neemias foi, quarto princípio. Aí o que é que ele diz? Por isso o rei me perguntou, leiam comigo, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? E só pode ficar triste quando está doente? Isso aqui é outro preconceito, né, do rei. Olha que rei preconceituoso. Esse era, só pode estar triste se estiver doente, meu amigo. Pobreza, traição, chifre, o que for. Nem venha com cara feia para o meu lado, não. Aqui, tristeza só. Não, e parece que tem um ditado aqui, está triste, meu filho, está com fome. Parece que isso é coisa do pessoal mais velho, né, gente? Pessoal mais velho, né? Filho, você está triste, né, meu filho? Está com fome, meu filho, tá? Como aqui alguma coisa? O rei perguntou, você está triste? Você não está doente? O que está havendo então? Essa tristeza só pode ser do coração. Olha que coisa, olha que sensibilidade de Artaxerxes. E ele viu, ele amava aquele servo, ele gostava daquele servo. E aí começa um processo. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? Pessoal, tem um princípio oculto aqui nesse negócio, que é decorrente do outro, de expressar no semblante aquilo que o nosso coração está sentindo. Quando a gente faz isso, a gente abre para o próprio Deus, vendo a nossa humildade em expressar a nossa alma, que Ele nos cerque de pessoas que podem fazer alguma coisa por nós. Tem até uma música, né? Uma marchinha de carnaval, né? Quem não chora não mama. Mas é mais ou menos isso. Eu nunca vi, a não ser que a mãe tenha algum problema, assim, de superproteção. O menino está lá dormindo, sabe? Eu vou pegar esse menino para mamar aqui. Meu filho. Criança expressa muito bem, através do choro, o seu desejo de mamar. Lá em casa nós tivemos 3. E mamaram mais de 1 ano. E a última, 1 ano e meio. Vinha andando da cama para mamar. Escuta. Foi por causa da transparência, foi por causa da capacidade de compartilhar as suas dores, que Neemias foi ouvido. E que o rei disse, foi o que ele disse? Vamos lá, foi o que ele disse, gente. O que você gostaria de pedir? Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a solução do nosso problema está tão perto que nós não conseguimos enxergar. Porque nós somos por demais orgulhosos em expressar aquilo que nós estamos sentindo. E aí ele vai. Depois então que ele expressa os seus sentimentos, cria-se uma ambiência, cria-se um contexto, Deus cria aquela possibilidade, aí sim. Aí ele vai para um outro passo, olha o que é que ele diz. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, stop. Vem aí o outro princípio que decorre daquele primeiro, daquele outro, de expor claramente o que nós estamos sentindo, mostrar com a face o que a nossa alma sente. Segundo, busque alianças com pessoas que podem lhe ajudar naquele processo. Eu estava no salão um dia desse, cortando a peruca, e me sentei, uma das meninas chegou para mim, uma das atendentes,
e diz: pastor Sérgio, eu sei do negócio lá da Cidade Viva, estou com uma pessoa da família que está passando por um problema de drogas, está vendendo tudo em casa. Agora vê bem, isso já estava acontecendo há meses, e eu já tinha cortado a peruca lá várias vezes, e ela nunca tinha compartilhado isso comigo. Ela não é o meu barbeiro, né, o meu cabeleireiro, mas me via sempre lá, me ajudava, lavava meu cabelo no final, conversava, perguntava coisas, mas não tinha ainda, até então. Ela sabe, e eles sabiam, desse projeto Cidade Viva há muitos anos. Mas hoje, há pouco tempo, né, depois de muito tempo, ela chega, abre o coração e diz: eu estou com uma pessoa muito próxima, com um problema muito sério de drogas, e eu quero saber como o senhor pode me ajudar. Eu disse: agora mesmo. Ele tem dinheiro para pagar o tratamento? Não, não tem problema, nós pagamos o tratamento para ele. Pegue o telefone, 3041-7471, ligue para tal pessoa, marque, agende uma entrevista, e aí, em questão de minutos, ela conseguiu um aliado para resolver o seu problema. Amém, gente? O que queres que eu te faça? Eu disse: minha filha, eu não sou Artaxerxes não, mas umas coisinhas eu faço. Eu não sou o rei não, eu sou Xejim. Eu posso lhe ajudar. E aí, talvez essa semana ela já tenha aparecido aqui. Vocês entenderam, irmãos? Ok? Então vamos lá. Os princípios de hoje, que a gente viu hoje, né? Vamos lá. Eu preciso expressar. Alô? Eu falo e vocês repetem. É o momento papagaio. Eu preciso expressar com a minha face o que se passa no meu coração e na minha alma. Segundo, vem depois do primeiro. Segundo, eu preciso me aliar a pessoas que podem me ajudar nesse problema. E aí, há uma coisa muito interessante, que talvez não se aplique a todas as situações, mas olha o que é que ele diz para o rei depois disso. Ele diz assim: se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que iria ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus... Não, vou parar aqui. O rei deu uma mão, ele pediu os braços e tudo, né? Rei, faz o seguinte: o senhor me dá uma carta para eu atravessar, para eu não ter problema. Imagina, passar de província para província. Você está aqui, está fugindo da corte. Não, aqui é a carta do rei, eu estou de passagem. Também uma carta para Asaf, que é o cara que cuida da floresta. Afinal, ele ia reconstruir os muros, e para fazer os muros ele ia ter que ter portas, e para fazer as portas ele precisava de madeira. Então ele pede a carta para ele pregar madeira, para que ele pudesse chegar lá em Judá e reconstruir as coisas. E aí o rei pergunta: quando você vai? Quanto tempo você vai ficar por lá? E isso e aquilo outro. Você já ouviu falar em projetos de vida? Sim ou não? A Cidade Viva já tem 8 anos de trabalho, certo? 8. Prestando serviços à sociedade. No começo, aparecia edital, não sei de quê, ou até mesmo gente: rapaz, é o seguinte, tem um cara aí que quer doar não sei quanto,
e tal, mas ele, olha, tem 48 horas para você fazer um plano. Eu digo, o quê? Fazer o quê? Um plano, um projeto com um negócio, objetivos, quais são os alvos, qual é o prazo, o que é que você vai fazer. Sabe o que eu comecei a perceber nesses anos? Muitas coisas que nós perdemos foi por falta de projetos e de planejamentos. Às vezes, quando estamos diante de grandes problemas ou de grandes desafios, nós temos que ter um projeto. Aí você está dizendo, então, peraí, você disse que no começo eu coloco nas mãos do Senhor, e agora você está dizendo que eu tenho que fazer um projeto? Como é que há a convergência desses valores aparentemente antagônicos? Porque a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Só que a resposta dos lábios do Senhor não vai sair quando não tiver o plano. Quem aqui de vocês quer passar em concurso público? Já passei por isso. Querem? Qual é seu plano? É um grande desafio, não é? Passar. Eu estabeleci meu plano. Quando eu disse, eu vou passar, vou ter um cargo público federal de nível superior, tinha 20 anos, terminando engenharia, disse, eu vou passar. Quero ser auditor. Vou passar. O plano é o seguinte: 10 horas no mínimo por dia de estudo. Número 2, namoro só no sábado, se eu não tivesse cansado. Naquela época não tinha Facebook. Aliás, hoje não se passa em concurso por causa do Facebook. Ô perda de tempo esse troço. Eu estou doido para me desativar desse negócio. E o meu é instalado no celular, o povo pensa que eu estou online, né, me perguntando coisas. Qual é a hora do culto? Acaba lá. Qual é o seu plano? Você tem um plano? Eu tenho um grande desafio, eu quero me casar. Meu Deus, esse negócio do caritó está me tirando sério. Eu quero casar, mas qual é o seu plano? Você tem plano? Vou dizer outra coisa. Tem um grande problema, sou intrigado do meu pai, faz 10 anos. Qual é o seu plano para restabelecer? O que é que você vai começar a fazer? Primeiro eu vou começar a colocar diante de Deus. Depois eu vou começar a me aliar com algumas pessoas próximas da família para fazerem o meio de campo. Depois eu vou começar a dizer assim, eu vou mandar um bilhete para o meu pai, e depois eu vou um telefonema qualquer, uma mensagem de telefone, um e-mail. Se ele não responder, eu vou fazer isso, tal. Se minha madrastra bloquear a chegada desse negócio, aí eu vou fazer assim, e eu vou fazer assim, e eu vou fazer assim, e eu vou fazer assim. Eu não acredito no acaso. Tudo que eu conquistei na vida foi com muito trabalho, muito estudo, muita renúncia, muito planejamento e muita resma de projeto tendo que ser rasgada e outras tantas tendo que ser apagada e refeita. Agora eu lhe dou uma dica: faça planos, mas os faça com lápis grafite, para que Deus venha e faça os ajustes necessários. Amém, gente? Então repita comigo: eu preciso expressar com o rosto o que sente a minha alma. Eu preciso me cercar de aliados que possam me ajudar nesse processo. E eu preciso fazer planos. Quanto mais específicos, melhor. Mas os farei
com lápis grafite e em oração, para que meu Deus refaça o que precisa ser refeito. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra mais uma vez. Amém, gente?